Paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite a todos. Aqui quem fala é o Bispo Éder, aqui mais uma vez para estar fazendo uma meditação junto aos irmãos sobre a palavra do Senhor, sobre os tesouros escondidos na palavra do Senhor, no livro dos profetas do Senhor, no livro da lei. Queria estar compartilhando com os meus irmãos hoje, tá? Algo muito tremendo da parte do Senhor Jesus, que mostra para nós, né, o quão grande é esse Deus, o nosso Criador, o Criador dos céus e da terra, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo vê, que desde lá do princípio já tinha um projeto, né, para nós, a humanidade, já tinha um projeto de salvação. Então eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 8. Vamos estar fazendo a leitura em nome de Jesus, amém? Ezequiel 37, a partir do verso 15, pode ser ali, ok? Meu título ali é Reunião de Judá e Israel. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele Judá. Vou marcar aqui. Seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele Efraim. E para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, fazendo deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Não nos revelarás o que significam estas coisas? Tu lhe dirás: Assim diz o Senhor Deus: Eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e eu ajuntarei ao pedaço de madeira de Judá, e farei deles um só pedaço. Vou grifar aqui para nós um só pedaço. E se tornarão apenas um na minha mão. Vou grifar aqui também, para que depois nós venha estar montando o entendimento. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra. Vamos grifar aqui também, uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei reinará sobre eles. Vamos grifar aqui um só rei. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-lo-eis de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Aleluia. Verso 24. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Vamos marcar aqui um só pastor. Tremendo, irmãos, em nome de Jesus, essa profecia. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram nela, ele e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-lo-eis e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles. Para sempre o meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver sempre no meio
deles. Amém? Então, irmãos, para que a gente venha estar entendendo essa profecia acerca do profeta Israel, nós temos que voltar um pouco na história bíblica. Nós temos que ir lá na divisão dos reinos, irmãos. Bem sabemos que no tempo que Davi reinou sobre Israel, Davi reinou sobre um Israel de 12 tribos, um Israel unificado, ok? Sabemos que após Davi vir a falecer, né, o reino ele passa para Salomão. E Salomão ele teve um reino de muita paz, um reino muito próspero, mas Salomão ele veio a se afastar dos desígnios do Senhor, ele vem a se afastar dos estatutos do Senhor. E por causa disso, irmãos, pelos pecados de Salomão, o Senhor ele vem, por vontade dele, a dividir as tribos de Israel em dois grupos. Casa de Judá, que ficou a tribo de Judá e depois veio a se juntar a tribo de Benjamim, e as outras 10 tribos como casa de Efraim ou casa de Israel, ok? Então, Davi reinou sobre um Israel unificado. Após o reino passou para Salomão. Salomão, como pecou com o Senhor, ele não seguiu os mesmos caminhos que o seu pai Davi. O Senhor dividiu o reino de Israel em duas partes: casa de Judá, tribo de Judá mais a tribo de Benjamim, e casa de Israel ou casa de Efraim, que ficaram as outras 10 tribos, ok? O famoso reino do norte e o reino do sul, que nós vimos falar bastante, ok? Irmãos, se nós formos ler após a divisão, né, das tribos de Israel, se nós vamos ler lá no livro de Oséias, nós vamos ver que a tribo de Israel, ela pega a casa de Israel, né, porque aí já não é mais tribo, virou a casa de Israel, a casa de Efraim. Ela começa a pecar com o Senhor inúmeras vezes e ela é rejeitada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí nós podemos pegar lá o nome dos filhos de Oséias, ao qual Deus manda Oséias tomar a prostituta e manda ter filhos, Loami, Loruama, e o Senhor dizendo lá que a casa de Israel não é mais povo dele, que ele não é mais o Deus da casa de Israel. Deus rejeita a casa de Israel e espalha eles entre as nações, aleluia. Mas Deus mantém a tribo de Judá, mesmo a tribo de Judá tendo pecado com o Senhor. Porque, irmãos, da tribo de Judá tinha que vir o Messias. Existia uma profecia acerca do Senhor Jesus, que ele viria da tribo de Judá. Então, por isso que Deus tolerou a tribo de Judá. E aí, nós chegamos aqui nessa passagem de Ezequiel, capítulo 37, bem conhecido, lá no começo é o Vale de Ossos Secos, se referindo ao estado espiritual que se encontrava Israel, ao estado espiritual que se encontrava, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui o Senhor, irmãos, ele está falando para o profeta Ezequiel e dizer para o povo, irmãos, o que ele ia fazer, irmãos. E aqui é tremendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Deus ele manda o profeta ele pegar um pedaço de madeira e escrever Judá. Depois Deus manda o profeta pegar um outro pedaço de madeira e escrever Efraim, que era para toda a casa de Israel. E o Senhor manda o profeta juntar esses dois pedaços de madeira, simbolizando, irmãos, que ele ia fazer isso, né, com o povo que estava separado, com a casa de Judá, com a casa de Israel, que ele ia trazer de volta todo aquele povo, irmãos, que foi espalhado entre as nações, no qual ele tinha rejeitado, que ele ia trazer de volta esse povo. E essas duas varinhas, irmãos, simbolizavam a cruz de Cristo.
Quando que essa profecia veio a se cumprir, irmãos? Essa profecia se cumpriu com a cruz de Cristo. Imagine, irmãos, 2 pedacinhos de madeira, Judá e Efraim ligados um no outro. Podemos imaginar uma cruz simbolizando para o sacrifício de Jesus, aleluia, no qual nesse sacrifício ia unir todo o povo num só reino, um só povo, e teria um só rei. Aqui fala de Davi, irmãos, mas não fala de rei Davi, porque como eu disse, o rei Davi, ele reinou sobre uma Israel unificada. Aqui, o Davi, irmãos, ele é uma tipologia de Cristo. O que Deus estava dizendo? Essas 2 varas aí, cruza elas e diz para o povo que essas 2 varas simboliza, né, que eu vou pegar todo o povo da casa de Israel que foi espalhados nas nações, e eles não viriam sozinhos, só os judeus, viria junto com eles os gentios, e eu vou pegar a casa de Judá e eu vou unir eles novamente, e vou fazer, e vai ser um só povo, e eles vão ter um só rei sobre eles, um só pastor, simbolizando já para o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Olha que tremendo esse Deus, nosso Senhor, olha quão sábio é ele, esse Deus, irmãos. Então, irmãos, medita neste momento, começa a pensar, junta, irmãos, a separação dos reinos que aconteceram lá no tempo de Salomão, né? Pensa no livro de Osés, no qual o povo diz que a casa de Israel não é mais o seu povo, não é mais amado, não é mais o Deus da casa de Israel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pensa no povo da casa de Israel ser espalhado diante das nações. E aí você volta aqui para o profeta Israel e você vê o Senhor prometendo, né, através da vida do profeta, mandando o profeta pegar um pedaço de madeira e escrever Judá, outro pedaço de madeira e escrever Efraim, representando a casa de Judá e a casa de Efraim, e juntar ele nas mãos, demonstrando que eles vão ser um só povo, irmãos. Quando junta os 2 pedaços de madeira, irmãos, nós podemos imaginar isso que você está vendo na tela aí neste momento, a cruz de Cristo sendo formada, né, demonstrando que essa profecia ela viria a se cumprir, né, na crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual ia unir todos os povos, ia unir todo o povo perdido, ia unir gentios, ia unir judeus, e todos nós seríamos um só povo, governado por um só pastor, governado por um só rei, o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz lá na sua carta aos Efésios, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Efésios, capítulo 2, verso 16, olha o que Paulo diz lá: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Olha o que Paulo está dizendo, que Jesus, ele ia reconciliar o povo, a casa de Israel, a casa de Judá, né? Ia fazer um só corpo com Deus, um só povo por Deus. Por intermédio do quê? Por intermédio da cruz de Cristo Jesus, destruindo por ela toda a inimizade, irmãos, porque nós conhecemos na Bíblia que existia uma inimizade entre o povo judeu e o povo de Samaria, irmãos, que também eram o reino do norte, reino do sul, casa de Israel e casa de Judá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Era isso que eu queria estar compartilhando com os meus irmãos, aleluia, que quão tremenda é a palavra do Senhor e quão sábio é o nosso Senhor Jesus, irmão. Que mesmo depois ele ter rejeitado a casa de Israel, mesmo depois dele ter dito que não era mais povo dele, mesmo depois ele ter dito que não era mais o Deus deles, aleluia, no profeta Ezequiel, o próprio Senhor Jesus, ele está dizendo que ele ia estar restaurando os dois, ele ia estar buscando eles lá no meio das nações, né? E eles não vieram sozinhos, eles vieram junto com outros, eles vieram junto com gentios, aleluia, e uniria junto com a casa
casa de Judá e colocaria sobre eles uma só cabeça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e teria um só rei reinando sobre eles, e eles seriam um só povo, o povo de Deus, o povo do Senhor Jesus, irmãos. Esse somos nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É essa meditação que eu queria estar deixando para os irmãos nesta noite, aleluia. Se você gostou, se inscreva no canal, aleluia, ativa o sininho das notificações, compartilhe, irmãos, para que outras pessoas possam estar meditando junto conosco, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus, amém.